E no tema de hoje nós vamos falar sobre como otimizar sua campanha de leads. 3 estratégias para potencializar seus resultados numa campanha de captação de leads. Se você está tendo dificuldade com a geração de leads, com o volume de leads gerados na sua campanha ou com o custo do lead, preste atenção nesse vídeo de hoje, assiste até o final porque você vai tirar alguns insights importantes para o seu dia a dia na hora de não depender dos leads frios dados pela sua corretora ou simplesmente comprados do mercado. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série, do nosso podcast Superando os Desafios do Mercado de Plano de Saúde, corretor. Eu sou o Diego Constantino, expert em saúde, e aqui comigo nossa entrevistadora, minha esposa Caroline, representando todos vocês. Dá um oi para ele. Olá, fala corretores de sucesso, seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso podcast. Fica à vontade para mandar sugestões de tema e nós estamos amando responder vocês lá no Instagram. E não esquece, corretor, já dá um curtir aí, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha com outros corretores que também estão tendo essa dificuldade. No nosso último vídeo, nós falamos sobre como dar os primeiros passos para você construir uma campanha para captação de leads através do Instagram, para não depender de ninguém. Isso fez com que alguns corretores tivessem já alguns desafios, algumas dúvidas na cabeça. Comecei a fazer a campanha, Diego, por algumas mensagens que eu recebi essa semana, mas a campanha não está gerando a quantidade de leads que eu gostaria, ou o custo do lead está muito alto, o que eu preciso fazer, aonde que eu estou errando? Então, para ajudar você, corretor, a otimizar a campanha, a ter um custo menor de captação de leads, aumentar o volume, conseguir aumentar o investimento com segurança, a gente vai aqui falar sobre 3 grandes estratégias. Perfeito. Podemos começar então, direto ao ponto? Podemos. Você sabe como o Instagram cobra pelos anúncios? Você sabe? Você sabe? Eu sei, e eu vou falar para eles, né? Perfeito. Por que a gente precisa saber disso? Primeiro, vamos dar contexto, né? É importante a gente entender para onde está indo o nosso dinheiro. Se eu estou colocando dinheiro todo dia ali numa campanha do Instagram, como é que o Instagram consome esse dinheiro? Como é que ele usa o dinheiro que eu coloco? Eu ensinei na aula passada que você pode estabelecer um orçamento diário. Qual o valor limite que você vai deixar no Instagram para gerar os seus anúncios? E aí você precisa entender como que o Instagram vai usar esse recurso para você, em cima dessa estratégia, otimizar. Existem 2 formas que o Instagram consome o seu orçamento. Ou ele consome por visualizações, Sim. a quantidade de vezes que o seu anúncio aparece para as pessoas, ou ele consome pela quantidade de vezes que as pessoas clicam no seu anúncio. São 2 formas distintas, e o Instagram ele vai usar o orçamento de acordo com o que você seleciona de objetivo para sua campanha. Se você clicar lá em aumentar o número de visitas no perfil, logo quando você clica em turbinar, tem 3 opções. É aumentar o número de visitas, atrair mais pessoas para o seu site ou trazer mais pessoas para uma conversa. São os 3 principais. Se você clicar na primeira opção, que você quer trazer mais gente para ver o seu perfil, você quer gerar mais engajamento, mais curtida em uma postagem, não é venda. Ali o objetivo ou é aumentar o número de seguidores ou divulgar a marca. Sim. Se você tem uma marca também. O Instagram vai te cobrar por visualizações. Então, quanto mais gente vendo a sua postagem, mais ele vai consumir o teu orçamento. Agora, se o teu objetivo é gerar lead, e por isso que eu ensinei, não clica no primeiro, clica no terceiro se você quiser jogar para uma conversa, ou se você tiver uma página de vendas, você clica no segundo. Né? Perfeito. Ele vai te cobrar pela quantidade de cliques que deram em cima do seu anúncio. É o custo por conversão, o custo por clique. A gente chama de CPC, é uma gíria do marketing digital, né? O corretor precisa saber disso para entender, poxa, se minha campanha só é gerada o custo quando a pessoa clica, então está acontecendo alguma coisa errada aqui. Sim. Então eu preciso entender como é que agora, sabendo que o meu orçamento está sendo consumido por as pessoas clicarem e não deixarem o lead, ou não começarem uma conversa, ou não preencherem o formulário, aonde que eu tenho que otimizar essa campanha?
Então é isso que a gente vai explorar um pouco melhor. Perfeito. E lembrando também que vocês não precisam ser expert em marketing digital. Só precisa ter uma noção básica para não ter contato só com lead frio, né? Por isso, essas aulas estão dando continuidade com esse tema, que eu acho bem interessante abordar esse tema com profundidade. E melhor ainda, né? A gente está aqui passando um conteúdo de qualidade, de valor, que ajuda o corretor e que não tem interesse nenhum aqui hoje nessa aula. Então, quem está aí olhando, assistindo, Diego está ensinando só para depois vender um curso? Não, muito pelo contrário. Você vai assistir do início ao fim e não vai ter nenhum momento aqui a gente falando de curso, nada do tipo. Até porque o meu objetivo, de fato, é fazer com que vocês apliquem de forma prática o que a gente está ensinando aqui hoje. Perfeito. E quais são as 3 estratégias para otimizar uma campanha? Então, existem 3 formas de melhorar o resultado de uma campanha, de otimizar essa campanha. Ou você melhora o criativo, não é uma ou outra não, você pode fazer as 3 juntas. Perfeito. O criativo, o público ou o orçamento. Vamos traduzir? Nem todo mundo sabe o que é criativo, né? Criativo é a postagem que você faz. É aquela fotozinha, né? Ou foto, ou vídeo. Né? A gente vai falar o que é mais a fundo, mas é o post, o público. É quem você selecionou que vai receber esse criativo, é a sua audiência, as pessoas que o Instagram entrega o seu anúncio. Sim. E o orçamento é quanto você está gastando por dia, é o dinheiro, né? Então, de forma bem geral, são essas 3 formas que eu entendo que o corretor precisa se preocupar quando vai otimizar uma campanha. É primordial, né? Tá. Vamos entender melhor quais são os tipos de criativo. Vamos entrar na parte de criativo. Tem 2 formatos de criativo. Ou o criativo é um criativo estático, É uma imagem. que ele é feito em imagem. Perfeito. Tanto uma imagem única como uma postagem, quanto uma imagem no formato de carrossel. São várias imagens, tá, gente? Você joga pro lado. Criativo pode ser, quando a gente fala estático, de repente eu postei uma foto no Stories. Pode ser um criativo estático também. Postei no feed, né? Uma imagem lá estática no feed. É um criativo estático. Postei um carrossel, uma sequência de fotos nos Stories. Perfeito. Isso tudo são criativos estáticos. Existe só criativo estático? Não, eu posso postar um vídeo e esse vídeo também ser usado para um criativo. E aí posso postar um Reels e esse Reels ser usado para uma campanha de Nós demos captação de vídeo. até um exemplo, né, no último vídeo, falando que vocês podem pegar também o vídeo da campanha que está rolando no mês tal e fazer com que ele gire a seu favor, colocando o seu telefone, seus contatos, seus dados. Vocês podem usar isso, vocês têm acesso a esse vídeo para isso. Eu vou dar algumas dicas hoje aqui de como melhorar esse tipo de material disponibilizado pelas operadoras. A operadora disponibiliza o material de divulgação ou em estático ou em vídeo, né? E já dá um material pronto, mas se o corretor não trabalhar em cima desse material, muitas das vezes esse material já foi desgastado pelo mercado e acaba não gerando nenhum tipo de lead. Ele tem que ter um ponto de você, sabe? Ele tem que ter para as pessoas olharem e falar, tem um pouco dessa pessoa. Perfeito. E mais algumas coisas que a gente vai ensinar aqui também. Perfeito. Podemos? Podemos. Fala um pouco mais sobre posicionamento e por que é importante o corretor entender. Então, depois que a gente entende o que é criativo, o que é o criativo em si, é importante aonde que eu vou botar esse criativo. Sim. O posicionamento nada mais é em qual veículo o Instagram vai entregar esse criativo. Posicionamento a gente tem no Reels, tem nos Stories, tem no Feed e tem também o posicionamento do Explorar, que é naquele campo de busca, onde você digita ali e pesquisa. É importante o corretor entender quais são os posicionamentos para ele adaptar o criativo dele. Exatamente. Não adianta você colocar um vídeo que não vai caber no formato, muitas das vezes, de uma postagem estática. Né? Ele vai cortar ali no feed. Então o vídeo, ele não pode ser só para stories, né? Se você vai usar a parte de turbinar, não vai usar uma campanha pelo gerenciador de anúncios, você vai usar o turbinar, você tem que escolher
uma postagem que enquadre em diferentes tipos de posicionamento. Perfeito. Ah, Diego, mas por que eu preciso saber disso? Porque se você entende que alguns posicionamentos te trazem mais retorno, geram mais leads, você vai começar a fazer aquele tipo de postagem que te traz mais retorno, mais resultado. Se você começa a usar o gerenciador de anúncios, que é uma plataforma do Facebook, ali dentro você consegue escolher aonde sua campanha vai ser vinculada. Se você vai vincular só no feed, se você vai se vincular só nos stories, se você vai vincular essa campanha só no Reels. No Turbinar a gente não consegue isso, mas por dentro do gerenciador de anúncios você consegue configurar. Perfeito. E agora, fala um pouco mais sobre os erros que os corretores cometem nos seus criativos, que a gente mais identifica. Então, tem diversos erros. Essa semana eu fiz até uma brincadeira, coloquei um Reels falando sobre 3 erros que eu vejo direto os corretores cometendo e chega a ser até cômico, né? Tem muitos corretores que colocam um carnaval de operadoras quando fazem uma postagem e querem divulgar as operadoras achando que isso vai se tornar atrativo para o cliente. Sim. Então você já viu, eu vou até botar um print aqui, ó, falando do carnaval de operadoras, né? O que é o carnaval de operadoras? Quando a pessoa não tem uma identidade visual própria ou não entende qual é o objetivo daquela postagem, Sim. ela está preocupada em falar que ela é corretora de saúde e que ela vende todos os planos. A Mil, Unimed, Golden, né, Sul América, Bradesco, enfim, todas as operadoras de saúde hoje do mercado, ela tem ali a logo de todas elas. Coloca uma frase que não é muito conexa, coloca um nome dela ali no corretor tal e posta e impulsiona. É óbvio que isso não vai te trazer mais leads. Isso só vai consumir o seu orçamento. Por quê? Porque o corretor não passa clareza para o cliente do que ele faz. Eu sempre recomendo que você tenha uma identidade visual forte. Em vez de expor várias marcas, foca numa operadora, foca num público, num perfil de cliente e qual operadora que mais se adequa àquele perfil de cliente. E foca em construir a identidade visual do corretor. Então, qual é a marca da sua operadora? Você tem um logotipo? Explore o seu logotipo na campanha. Então é ruim colocar todos os logotipos? Com certeza, com toda certeza. Você enfraquece a sua campanha, você confunde a sua audiência. De maneira geral, você tem que primeiro focar no público, entender o público e aí sim pensar num anúncio que se conecte com esse público. E não mostrar que você é um vendedor que tem todos os produtos. Com certeza é um erro que muita gente comete, né? Mas hoje a gente está aqui para esclarecer esse erro. E não adianta, quando você foca no produto, você afasta a sua audiência. Se você focar no cliente, nas necessidades do cliente, no que ele precisa, a sua campanha vai ser direcionada para ele. Quer ver um outro erro também? Que muito corretor comete? É a questão da tabela. E às vezes é erro em combo. Vamos botar assim, é o erro combinado, né? Coloca várias operadoras e pega uma operadora que tem um valor menor e taca a tabela junto ainda. Aí você deixa uma confusão mental na cabeça do cliente, porque ele fica qual escolher? Eu brinco que é o carnaval de operadoras, porque além de tudo ainda é colorido. Se você olhar, tem tudo quanto é cor. Parece que aquelas Cada operadoras... operadora tem uma cor. Uma fonte diferente, um tipo de letra de um jeito, um outro tipo de letra de outro jeito. Então, para um cliente, isso não passa profissionalismo, isso passa amadorismo. Tá? Então, quando você ainda coloca a tabela, por que a tabela é um erro forte numa campanha, num anúncio? Porque você quebra o efeito de curiosidade. Claro. E você acaba levando o cliente a achar que aquele é o valor e aquele produto é o mais adequado para ele. E não que existem diversas opções no mercado e que você pode ajudá-lo Você a pode encontrar. personalizar, né, para ele. Então, quando você quebra a curiosidade, que é um elemento-chave de qualquer criativo, você mata o objetivo do seu anúncio. Então, colocar tabela, eu já falei isso, já um post só sobre isso, mas eu reforço. É bom reforçar. A tabela, ela prejudica o desempenho da sua campanha. Outro, que é outro erro, para a gente explorar. Por favor. Desconto na taxa de adesão logo de cara. O corretor que usa o desconto para chamar a atenção do cliente,
ele já está oferecendo preço. Ele já está criando na cabeça do cliente um argumento de objeção de preço. Que tipo de cliente você atrai oferecendo desconto? Sem saber, né? Quando você oferece desconto de tantos, fora que ele está rasgando a comissão dele. Ele está se desvalorizando, ele está abrindo mão do dinheiro dele e oferecendo algo. Não faça isso. Se a operadora está dando desconto, é diferente. A operadora está com uma campanha, abrindo mão de um valor, uma campanha promocional e reduzindo o valor da tabela por um período. É diferente, isso é um gatilho da operadora. Sim. O corretor não perde nada com isso. Então isso é bom. Agora, se é um gatilho que ele está querendo ele usar para trazer mais clientes, ele está se desvalorizando. Ele está atraindo leads que vão vir só com interesse em preço e não com uma preocupação real no produto, na necessidade dele, naquilo que ele precisa. Ele quer ter mais tranquilidade, ele quer ter mais segurança, ele quer realmente encontrar um plano que caiba dentro do orçamento dele, para ele conseguir usar aquele recurso para outros fins. Então, ele não pode estar preocupado só com o ganho financeiro que ele vai ter numa negociação com o corretor. Quando que eu dou desconto? Fugindo um pouco do tema, mas é importante. Você nunca dá desconto, Diego? Sim, eu recomendo que você dê desconto como um gatilho para gerar urgência na negociação, no fechamento. Já no fechamento. No fechamento, o cliente está ali negociando, falando que vai pensar um pouco mais. Aí você pode usar o desconto a seu favor para trazer a negociação para um senso de urgência, para ele tomar a decisão agora. Senão com ele uma vai perder aquela oportunidade. oportunidade. E aí você pode usar essa isca para tentar fidelizar ele naquele momento. Nem sempre isso vai envolver o cliente, não. Você tem que usar isso com muita sabedoria. Mas muitas das vezes o cliente se sente atraído pelo desconto. O desconto às vezes é um valor financeiro que é relevante para ele. Com certeza. Então eu uso o desconto, mas uso como estratégia de gerar escassez, gerar urgência ali no fechamento. Outro erro comum: campanhas que não têm uma chamada para ação. Um criativo sem a chamada para ação. Explica para eles o que são chamada para ação. Quando você dá um comando em algum criativo seu, por exemplo, quando eu uso assim, fale com o especialista. É um comando. Clique nesse botão abaixo. Por mais que tenha um botão, que tá todo mundo vendo que tem um botão ali, O óbvio precisa ser dito. se você não der um comando para o ser humano, se você não manda ele fazer alguma coisa, ele não vai clicar no botãozinho que está ali. Então a chamada para ação, ela precisa estar na imagem e ela precisa estar na legenda. Se não tem um comando, a pessoa não tem. Que é um erro muito comum. Você pega um post da operadora, que é lindo, a operadora paga lá uma estrutura de marketing, um profissional faz lá um post bonito. Você pega e reposta, ótimo, mas naquele post não tem uma chamada para ação. Aí você impulsiona ele e quer que o cliente clique no botão, porque ele vai clicar ali porque ele viu o post bonito da operadora. Não. Se naquela postagem não tem uma chamada clara para ação, fale com o especialista, solicite sua cotação, saiba mais, converse agora com o especialista, enfim. Ele tem que estar claro, ele tem que sair dali. As pessoas só vão tomar uma atitude quando elas são mandadas. E essa é a grande verdade. E um outro erro também. Às vezes o texto ele é desconexo com o público. Então, vou dar um exemplo. Você tem ali um público que é para idoso. Vamos pegar aqui um criativo para idoso. E aí no texto fala tranquilidade e segurança para a sua família. Por que o idoso vai se sentir conectado com aquele texto? Nenhum. Até porque quem toma a decisão pro idoso é o filho, né? Então, assim, o texto que está no anúncio, ele precisa estar conectado com as dores do público que você está direcionando. Sim. Como você falou. Se no anúncio para um idoso, eu não anuncio para o idoso, eu anuncio para quem toma a decisão. Bota seus pais. Seus pais. Seus avós. Seus avós. Né? Então, sempre se conectando com o público. E não com uma linguagem técnica. Muitas vezes não querem saber a melhor rede, a melhor cobertura. Não, eles querem saber do que resolve a preocupação deles. O plano com um valor menor, né? Uma coisa que preocupe ele. Exatamente. Reduza o custo com o seu plano de saúde na terceira idade. Tem que ter um título forte que se comunique com o público. Chame aquela atenção, que você bate o olho e fala, nossa. A mesma coisa acontece com a imagem, muitas das vezes.
corretor, ele não usa uma imagem que se conecte com esse público-alvo. Ele pega uma família feliz, como a gente sempre vê, uma família feliz e usa para atrair qualquer tipo de audiência. Ele não tem um nicho específico. Como ele não tem um nicho, ele quer o que vier para ele é lucro. E ele não sabe se posicionar para o público de maneira geral. Então a imagem, ela tem que se comunicar com o público e ela não pode ser uma confusão visual. Então a fonte que você vai usar na imagem, tá clara, legível, né? Ela tem que ser mais limpa, não pode ser muito confusa, tem que passar profissionalismo. Então, manter uma constância, né? Que é bem legal. E um outro erro, pra gente fechar aqui, chuva de erros. Os erros. Né? Porque tem um monte de erro em criativo, gente. Se a gente fosse falar de erro, ia dar aqui um vídeo bem longo só de erros de criativo. Uma vez a gente fez uma enquete, né? Botou lá no Instagram. Mandem seus criativos. Mas foram cada coisa, assim, que... Mas é bom porque as pessoas saíram daquela zona de conforto que achavam que estava certo. Que legal, porque assim, a gente tem que errar para dar continuidade. Exatamente. Se a gente não agir, a gente não vai errar nunca. E não é feio falar que não sabe, que não entende, não é feio. A gente está aqui para ajudar vocês. E outra coisa, repetir o mesmo criativo. Aqui é interessante, algumas corretoras, como estratégia, divulgação, elas dão o criativo pronto. Então tem lá uma biblioteca de criativos. Se você não editar o criativo, você não aprender o mínimo que você precisa saber sobre edição e o que tem que ter naqueles elementos do criativo. O mesmo do mesmo, né? O criativo, por mais que seja um modelo validado, que já deu certo com outro corretor, ele tem um tempo de maturação e de desgaste também. Chegar a determinado momento que não adianta. Vou dar um exemplo. Eu usei um criativo em uma campanha e queria usar em outra campanha o mesmo criativo. Na segunda campanha, o meu custo saiu de R$4 para R$8 por lead. O mesmo criativo, gente. Por quê? O público se cansa de ver o mesmo criativo. E depois que ele cansa, ele passa a não gerar mais valor e o custo do lead sobe daquele criativo. E ele foi tão bom esse criativo, gente, que até a concorrência copiou. E aí o que eu falo é o seguinte, quando a sua corretora dá o criativo, te dá um monte de criativo, uma biblioteca de postagens. Se você quer usar esse criativo para fazer um anúncio, você precisa customizá-lo. Precisa adaptar ele para o objetivo do seu anúncio. Não adianta pegar e replicar. Isso não vai fazer com que o seu anúncio tenha mais resultado. E aí, assim, acho que por hoje, acho que é o suficiente de erros. Né? A metralhadora de erros está bom. Ótimo, perfeito. E existe agora um jeito que torne esse criativo atrativo, gerando mais leads. Agora a gente vai vir na parte dos acertos. Então, o que fazer para transformar esse criativo mais atrativo para o público e reduzir esse custo por lead, né? Por favor. Que esse é o nosso grande objetivo, fazer com que o lead fique mais barato, para que eu consiga ter mais leads com um investimento controlado, digamos assim, né? Gastando pouco por dia. Então, a primeira coisa, eu preciso ter em mente que o meu criativo ele tem que gerar atenção, eu tenho que captar a atenção do cliente, eu tenho que gerar interesse, precisa ser um conteúdo que ele se veja ali dentro. Sim. E precisa gerar curiosidade. Se eu dou tudo num criativo, ele só vai dar um curtir. Agora, se eu deixo alguma coisa subentendida, gero desejo, gero curiosidade, né? Saiba mais, se você sabia, descubra, são palavras que geram curiosidade. Se eu deixo algo subentendido, o cliente clica. Por isso que eu falo, se você botar a tabela, você quebrou a curiosidade. Então, atenção, interesse e curiosidade são elementos fortes para um criativo. Um exemplo que a gente usa aí no mercado de saúde. O corretor provavelmente já viu isso também, eu vou ver se eu acho algum tipo de exemplo na internet depois para colocar lá nos meus stories. Aqueles anúncios de notícias. Quando você coloca ali notícia urgente, uma tarja vermelha parecido com G1, e depois vem operadora de saúde, reduz custo. O que ela está fazendo ali? Ela está quebrando o padrão. Primeiro que você olha, você não imagina que é uma captação de lead. Então você gerou curiosidade, você chamou atenção e gerou interesse. Com as necessidades, o textinho está conectado
com a necessidade do cliente. Então, uma das formas de melhorar o criativo é isso. Outra, você pensar em algumas palavras que saem da boca do seu cliente. Na hora de escrever o texto do seu criativo, você usar essas palavras. A seu favor. Eu quero reduzir o custo do meu plano de saúde. Quero reduzir o valor da minha mensalidade. Eu quero ampliar aqui a minha rede de atendimento. São palavras que o cliente te fala o tempo todo. Eu tive um reajuste muito alto e não estou conseguindo pagar. Então, esse tipo de expressão, na hora de escrever o texto do seu criativo, você pode capturar isso para usar na hora de montar a sua copy do criativo. Vai te ajudar a estruturar uma copy mais forte. Perfeito. E tem aqui outros também. A gente já falou de CTA, né, que é uma coisa que precisa ter. Eu já falei aqui também de ser específico para o público. A imagem que você vai usar tem que se conectar com o público. Falamos da questão de quem toma a decisão. E é isso que é importante. Se eu vou fazer um anúncio para o idoso, é ele que toma a decisão ou são os filhos, como você ensinou? Das vezes é o filho, é o neto que vai contratar para os avós, é o filho que vai contratar para os pais. Então, a imagem tem que passar os avós ali, mas a comunicação para quem toma a decisão. E as cores também, não usar um carnaval, usar as cores, ou cores da operadora, ou cores da sua marca, né, que se conectam com a sua identidade visual. E cuidado aí com os elementos visuais, de maneira geral. Cuidado com a fonte, cuidado com o padrão, né, de organização da imagem, não colocar muita informação. Quanto mais clean tiver a sua imagem, mais limpa de elementos, mais atrativa para o cliente. Use vídeos também nos seus criativos, teste alguns vídeos. Vídeos geram conexão, geram empatia com o cliente, com as necessidades do cliente e fazem com que aumente também a sua taxa de conversão. De maneira geral, eu falo que criativo é teste. Então, não se conforme com um único criativo. Não comece uma campanha somente com um criativo e achando que essa campanha vai rodar para sempre. Não, criativo, você tem que estar o tempo todo testando. Analise o seu criativo, o que deu certo, e quando for criar um novo, já usa o que deu certo nesse como base para criar um novo criativo. Perfeito. Então, de maneira geral, a gente deu várias informações sobre criativo. Eu não vou passar aqui todas as 3 estratégias. O nosso objetivo aqui hoje era explorar mais a fundo, até porque já tem um vídeo aí longo de mais de 25 minutos. Não é para cansar o corretor, muito pelo contrário, é para que você absorva esse conhecimento de criativos, que é a primeira estratégia. Na aula que vem, no podcast que vem, na semana que vem, na terça-feira, a gente vai explorar as outras 2 estratégias para otimizar a campanha. Eu vou ensinar sobre como mexer no público, nos interesses, no perfil do público, né? Como definir o seu nicho, que também é importante para o corretor. Qual o público que essa campanha pretende atingir? Qual o meu público? Como é que eu me diferencio? E também vamos falar de como otimizar o orçamento. Como é que eu melhoro o orçamento? O que eu olho para o meu custo por lead? Como é que eu otimizo esse orçamento diariamente para não deixar esse custo fugir muito da minha meta? Então, e é muito bom assim você ter uma noção, uma base de tudo isso, que é para quando você tiver que cobrar, você saber cobrar. E hoje encerramos o nosso podcast. Foi um prazer enorme estar com vocês. Estamos dedicados a toda semana colocar 2 temas diferentes para ajudar você a superar todos os desafios no mercado de plano de saúde. Fiquem com Deus. Até logo. Já são 11 episódios aqui dedicados para ajudar os corretores, né? Passa rápido, a gente está cada semana fazendo um episódio mais focado nas necessidades mesmo dos corretores. Eu espero que esse episódio tenha agregado muito valor para vocês. Eu agradeço a todos vocês que nos assistiram até o final. Se esse episódio te ajudou, já abriu a sua mente para uma série de coisas que você está fazendo errado, já compartilha, pega essa informação e manda para outros corretores, colegas, que também estão aí tentando fazer campanha, mas estão batendo cabeça, ou que pagam para uma operadora fazer, né, para uma agência de comunicação fazer, Sim. mas que ainda não tem o resultado esperado, que não conseguem gerar um retorno em cima dos leads. Então vamos aprofundando para que cada vez mais você consiga colher frutos
do seu trabalho e, quem sabe, gerar um faturamento de mais de R$10 mil com venda de plano de saúde todo mês. Com certeza. Esse é nosso grande objetivo, fazer com que o corretor tenha prosperidade, né? Então, Amém. vamos apostar, vamos fazer com que vocês tenham aí um final de semana abençoado e que a semana que vem seja repleta de grandes realizações e conquistas. Um forte abraço e vejo vocês na próxima aula.